Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Hoje gostaria de falar com vocês sobre um tema que todos nós, em algum momento de nossas vidas, temos que enfrentar: a superação. Todos nós enfrentamos desafios, lutas, obstáculos que parecem difíceis de superar. Mas a boa notícia é que com Deus podemos vencer todas as adversidades. A palavra de Deus está cheia de exemplos de superação e de promessas que nos garantem que em Cristo somos mais do que vencedores. Vamos começar com um versículo muito encorajador que encontramos em Romanos 8:37. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Este versículo nos lembra que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, podemos superar tudo com a ajuda de Deus, porque Ele nos ama e está sempre ao nosso lado. A superação na vida de Jesus. O maior exemplo de superação que podemos encontrar é a vida de Jesus. Ele enfrentou a rejeição, a perseguição, a humilhação e finalmente a morte na cruz. Mas por meio de sua fé, obediência e confiança no Pai, ele venceu até mesmo a morte e nos deu a maior vitória de todas: a salvação. Em João 16:33, Jesus nos diz: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos alerta que teremos aflições, dificuldades e lutas, mas Ele também nos dá uma promessa: eu venci o mundo. Assim como Ele venceu, nós também podemos vencer, se permanecermos firmes na fé e confiarmos em Deus em cada passo da nossa jornada. Superação das dificuldades cotidianas. Todos nós enfrentamos desafios no dia a dia, problemas no trabalho, dificuldades financeiras, conflitos familiares, enfermidades e tantas outras adversidades. Muitas vezes essas situações podem nos desanimar, nos fazer sentir que não temos forças para continuar. Mas a Bíblia nos dá muitas promessas de que, com Deus, podemos superar qualquer dificuldade. Um exemplo muito claro está em Isaías 40:29-31, que diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Este é um versículo poderoso que nos lembra que, quando confiamos em Deus, Ele renova nossas forças. Mesmo quando nos sentimos fracos e sem esperança, Deus nos dá o vigor necessário para continuar. A chave para a superação está em esperar no Senhor, confiar em suas promessas e acreditar que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos uma solução imediata. O exemplo de Jó. Superação em meio ao sofrimento. Quando falamos de superação na Bíblia, não podemos deixar de mencionar a história de Jó. Ele enfrentou uma série de adversidades inimagináveis. Perdeu sua família, suas riquezas, sua saúde. Apesar de toda a dor e sofrimento, Jó permaneceu fiel a Deus, mesmo sem entender o porquê de tantas provações. E no final, Deus o recompensou, restaurando sua vida e abençoando-o ainda mais do que antes. Em Jó 42:10, lemos: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro do que tinha antes. A história de Jó nos ensina que mesmo quando estamos no vale da sombra da morte, podemos confiar que Deus é fiel e no tempo certo Ele trará restauração e superação para a nossa vida. Muitas vezes, quando estamos no meio da tempestade, não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Mas a história de Jó nos lembra que Deus sempre tem um plano maior e que a nossa perseverança na fé nos levará à superação e à vitória. Superação com a ajuda do Espírito Santo. Outra grande fonte de força para a superação é o Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Ele é o nosso consolador, aquele que nos fortalece e nos guia nos momentos de dificuldade. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo escreve sobre sua própria experiência com o poder de Deus em meio à fraqueza. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo reconhece que, em sua fraqueza, o poder de Deus se manifesta de maneira ainda mais forte. Isso é um grande consolo para nós, porque nos lembra que não precisamos ser fortes o tempo todo. Podemos ser vulneráveis, podemos admitir nossas fraquezas, porque é justamente nesses momentos que o poder de Deus se torna mais evidente em nossas vidas. O Espírito Santo nos dá a força para seguir em frente, mesmo quando sentimos que não podemos mais. Ele nos lembra das promessas de Deus, nos dá a sabedoria para tomar decisões difíceis e nos enche de paz em meio à tempestade. O perdão não é fácil. Perdoar aqueles que nos feriram, traíram ou abandonaram pode parecer impossível. Mas Jesus nos mostrou o caminho do perdão quando na cruz ele orou por aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Se Jesus pôde perdoar os que o condenaram à morte, certamente ele nos capacita a perdoar aqueles que nos magoaram. Quando perdoamos, estamos libertando a nós mesmos das amarras da amargura e do ressentimento. O perdão não significa esquecer ou ignorar o que aconteceu, mas sim entregar a situação nas mãos de Deus e confiar que Ele trará a justiça e cura. O perdão abre a porta para a reconciliação e permite que Deus trabalhe em nossos corações e nos corações dos outros. Separação não é o fim, a esperança em Deus. Queridos irmãos e irmãs, mesmo quando passamos por uma separação dolorosa, seja no casamento, na família ou em nossas amizades, precisamos lembrar que em Deus sempre há esperança. A separação não é o fim. Deus é especialista em transformar o que está quebrado em algo novo e restaurado. Em Apocalipse 21:5, lemos: Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Este versículo nos lembra que Deus é o Deus da renovação e Ele pode fazer algo novo em nossas vidas, mesmo após uma separação. Precisamos confiar em Deus para guiar nossos passos, curar nossas feridas e nos dar um novo começo. Em Jeremias 29:11, Deus nos diz: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mesmo após uma separação, Deus tem um plano de esperança e de futuro para cada um de nós. Conclusão: queridos irmãos e irmãs, a separação é uma realidade dolorosa, mas não estamos sozinhos. Deus está conosco, pronto para nos curar, restaurar e nos dar a força para perdoar e recomeçar. Em Cristo, temos a promessa de reconciliação e restauração, tanto com Deus quanto com os outros. Que possamos buscar sempre o caminho da paz, do perdão e da reconciliação, confiando que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Que possamos orar uns pelos outros, oferecendo suporte e amor para aqueles que estão enfrentando a dor da separação, e que juntos possamos experimentar a cura e a restauração que só Deus pode nos dar. Amém.